Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Agora sim, chegamos ao ponto culminante do nosso programa de hoje, quando tenho a alegria de receber aqui o José Antônio da Cruz, que é lá de Catanduva, faz palestra por toda a região, fazendo palestra por todo o Brasilzão aí, né? E infelizmente eu não assisti ainda nem a palestra do José Antônio da Cruz. Eu fui lá em Auriflama na homenagem dos 4 anos da Rede Amigo Espírita, né? Isso. Fiz uma apresentação lá no início e tive que voltar para Araçatuba, não cheguei a assistir a sua palestra. Mas então eu quero ouvir primeiramente os cumprimentos do José Antônio da Cruz, lá de Catanduva. Obrigado, Nelson. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e do programa Momento Espírita, o qual aqui estamos. E damos deixando nosso carinho, né, para todos os ouvintes que acompanham esse programa, que com certeza é um programa que leva a luz a muitas mentes, a muitos corações que necessitam de ouvir essa palavra amiga. E sou eu que agradeço, na realidade, esse carinho, né, essa hospitalidade dessa região maravilhosa de Araçatuba. Nós estivemos em algumas cidades aqui, desde quinta-feira que aqui chegamos, né, e fomos muito bem acolhidos mesmo, né, só tenho a agradecer. Nós é que agradecemos. Fala um pouquinho do seu trabalho, né, das suas atividades. Eu sei que você trabalha muito em relação à doutrina espírita, né, a divulgação. Fala um pouquinho do seu trabalho para a gente, antes de entrarmos no tema. Sim. Na realidade, procuramos fazer aquele mínimo, né? Nós que já conquistamos um pouquinho, e desde o ano 2000 que chegamos à doutrina espírita, procuramos pouco a pouco ir olhando para dentro de nós mesmos, né? E identificando os conflitos, enfim, e aquilo que precisa ser, na realidade, melhorado para ir se tornando pouco a pouco um bom cidadão, um homem de bem, enfim, que coloque em prática aquilo que está buscando aprender, apesar de não ser tão fácil assim, mas nós temos que começar. E a doutrina espírita, ela é abençoada, eu tenho ela na minha vida como antes e depois, porque graças a ela eu consigo ver o mundo de uma maneira muito mais bela, muito mais bonita e com muito mais esperança, porque para mim ela é o amor e eu acredito no amor. Né? Eu divulgo esse sentimento, passo à frente, acho que essa corrente do bem deve estar no coração de cada um e colocando em prática, dando as mãos, encontrando soluções para os diversos conflitos que hoje a humanidade está enfrentando. E as nossas atividades são bem modestas, bem simples. Somos facilitadores de estudo, eu costumo dizer, ao qual abraçamos, elegemos, né, através da indicação de uma grande amiga, que foi uma orientadora minha, e que um dia me disse: José, é a obra Nosso Lar que você vai estudar e vai passar adiante, aliado ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho. E foi. André Luiz, para mim, é um parceiro. André Luiz e Emmanuel me ensina muito. Eu aprendo a cada dia com as lições desta visão que nós, por estarmos aqui na matéria, não nos lembramos, que é a visão do mundo espiritual, né, da vida espiritual, a nossa vida real. E que eles procuram, né, tanto André Luiz quanto Emmanuel, nessa obra maravilhosa deixada por Chico Xavier, tentam pouco a pouco ir nos mostrando esta realidade ao qual todos nós estamos fadados. A nossa fatalidade é voltar para casa. Com certeza. A pátria espiritual. Ninguém quer ir, mas a gente vai, né? Então hoje eu faço parte da Associação Espírita Beneficiente Amigo Germano de Catanduva como facilitador de estudos desta obra, Nosso Lar. E depois são os trabalhos de palestras, que pouco a pouco a gente vai conhecendo uma região, fazendo novos amigos, assim como fizemos aqui nestes dias, né? Conforme dá para ir agregando, né? Encaixando na nossa agenda, que é bem modesta, mas eu digo encaixar porque nós temos a nossa atividade profissional e é ela que toma a maior parte do nosso tempo. Qual Então, que é a sua atividade eu profissional? trabalho no Instituto Candeia, sou que beleza. representante de vendas, né? Que beleza. Enfim, então estamos no meio de livros espíritas também. Eita, eu também sou. Livros e revistas espíritas é o meu trabalho também, né? Tá A certo. distribuição do Clube do Livro aqui, são mais de 400 associados, né?
eu faço parte também da parte da distribuição, né? Ah, que bom. Sou representante da RIE aqui em Olha que Araçatuba, né? maravilha, uma grande revista, hein, essa? Distribuo aí, aproximadamente quase 200 revistas e jornais do Clarim, né, Que também. bom. E o nosso trabalho aí, e também o trabalho da rádio, tem esse programa A Voz do Espiritismo, que nós Isto. estamos falando, e tem também o Momento Espírita de segunda a sexta, né? E o site, Ah, então, sim. acaba agregando um trabalho bastante intenso, né, forte, voltado à Isto. divulgação da doutrina espírita, certo, José? Verdade. E no início, então, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu disse Momento Espírita, não deixa de ser o programa também que leva a luz, Também. mas eu estou no programa Voz do Espiritismo. Perdoe minha falha. É que esse é o sábado, inclusive, dia 17 agora, completando 9 anos, né? O nosso programa Que A Voz do maravilha, né? Espiritismo. Olha que E benção. o Momento Espírita também, 8 anos 8 já anos. também. Todos os dias mensagens novas, né? É, Produzidas lá na Federação Espírita do verdade. Paraná. É que né, eu tenho o hábito de riscar, né? De fazer anotações. Quem convive comigo sabe o jeito que eu faço minhas anotações. É tudo. Funciona meio que por mapa mental, né? É só para mim olhar e lembrar. Então, às vezes, eu acabo eu mesmo me atropelando no Não, caso mas da não tem problema, apresentação. não tem problema. São os programas espíritas, Momento Espírita, A Voz do Espiritismo. A Voz do Perfeito. Espiritismo, e as entrevistas que a gente faz aqui, os convidados da gente aqui, eu coloco no site também, né? No mesmo Isso. nome, avozdoespiritismo.com.br. Esse trabalho é E maravilhoso. palestras, não dá para ser tão intenso assim como o do José Aparecido, sabe? Porque ele vai para quanto é A Rede Amigo parte do Espírita Brasil, aí ele é vai. maravilhosa. Aliás, um abraço Um pro Zé abraço pro Zé Aparecido. Aparecido. Que ele é Ei, Zé. responsável, né? Você é responsável, viu, Zé, por nós estarmos aqui divulgando o nosso trabalho. Muito obrigado, tá? Zé E Aparecido, todos vocês que nos acompanham. nosso grande amigo Zé É. Aparecido. Então, eu faço assim, né? No meu site, eu coloco as entrevistas daqui, e às vezes alguma palestra aqui também local, a gente vai e grava também e coloca no site, né? É um trabalho assim, mais assim, voltado à nossa cidade, né? Correto. Nossa cidade no meu tempo não dá, só não permite para ir para outras Tá cidades e tal. certo. Às vezes, quando é um pouco mais perto, você vê, não deu para ir lá em Bilac, né? Uhum. Não deu para ir em Bilac. Então, eu procuro colocar no site o que a gente faz aqui na rádio, né? E Uhum. alguma palestra aqui, quando a pessoa vem aqui mesmo em Araçatuba, a gente vai lá e grava também, Mas e filma e coloca no site também, e coloca o áudio aqui na rádio. é isso mesmo. E é interessante você ter citado isso da sua parte nessa colaboração de divulgação, que são pequenos núcleos. Nós vamos estar falando sobre isso no decorrer do nosso bate-papo aqui, e que é algo que eu aposto. Eu vejo uma grande possibilidade, uma grande esperança de mudança nos pequenos núcleos, nos pequenos movimentos, nas pequenas ações, organizações, ONGs, enfim. Nós vamos estar comentando sobre isso aliado à doutrina espírita. E o seu programa de rádio lá em Catanduva? É um programa de rádio que já existe há um tempão, não é meu programa de rádio, né? Que eu participo sempre com amigos que apresentam o programa, inclusive um abraço para o Rubens, um grande mestre, um grande amigo que eu tenho todo respeito, que trabalha comigo, o Rubens Silvestre. Ele apresenta um programa chamado também Momento Espírita. Momento Espírita. Que tem muitos e muitos anos em Catanduva, já lá pela Rádio Difusora de Catanduva. Eu nem espírita era ainda, né? Estavam me preparando, enfim, entre outros programas que também existem, né? Eu sou apenas um colaborador quando sou convidado deste Que programa. beleza. Tá? José Antônio da Cruz, vamos então ao tema. Você escolheu o tema Formação do Bom Cidadão. Exatamente. Ai, que beleza, hein? Como estamos precisando, gente, esse mundão. Eu ia falar Brasil, não, é mundão, né? Como precisa de bom cidadão, né? Exatamente, precisa. Precisa urgente, mas antes de se concretizar essa espera do bom cidadão, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e perguntar se nós acreditamos nesta mudança em nós. Isso é um ponto fundamental e muito importante, Nelson, porque se eu sou uma pessoa que não tem esperança em mim, quando eu me olho no espelho ou quando eu acordo pela manhã e eu me lembro de agradecer pela essa oportunidade de estar novamente em um corpo físico, e eu vou ter oportunidades durante o dia de aproveitar e de crescer, mas se eu não acredito em mim, dificilmente eu olho para um irmão e vejo nele qualidades. Eu vou apontar defeitos que eu tenho em mim. Então é muito natural que eu estimule, que eu faça com que os outros olhem para o próximo, o meu próximo, que eu digo que eu vou respeitar, e eu não faço isso. Porque eu
tenho que incentivar outras pessoas que vejam aquele defeito daquela pessoa. Muitas vezes eu não consigo chegar até essa pessoa e apontar, mas eu uso outras que são influentes e que podem denegrir a imagem daquela pessoa que tem tendências talvez não tão boas, não tão adequadas à sociedade. E se é assim, por que nós não colaboramos para que essas tendências sejam pouco a pouco erradicadas? Então, essa formação do bom cidadão, a princípio, deve começar de dentro, de nós, tá? Isso que nós vamos falar aqui está embasado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. A lição item 3, que é o homem de bem. Basta ler todo aquele tratado deste capítulo e nós vamos ver como devemos nos portar perante a vida, porque nós temos que ter o mínimo de ética possível pela vida. E quando se fala ética, é a mesma ética que Jesus nos deixou, não há nada de novo. É a ética do amor, de respeito à vida, de respeito à natureza, de respeito aos animais, enfim, todos os seres vivos, ou seja, uma pessoa desperta e com esta responsabilidade viva em sua consciência, ninguém precisa falar para ela, ora, respeite esse animal, respeite esse rapaz que dorme na sarjeta, não ateie fogo nele. Enfim, por quê? Porque ela não quer que faça aquilo com ela. Então, um irmão, desde um reino, seja o reino animal, o vegetal, que é a natureza, até o nosso próximo ser humano, vamos usar assim essa expressão, tem que ser respeitado, mas eu só vou conseguir atingir esse nível de consciência conforme eu vou me conhecendo. Porque caso contrário, fica difícil, fica distante. Eu vou estar sempre curando um reflexo que a sociedade está nos oferecendo, porque ela não é educada nesse sentido, no sentido moral, que é aquilo que eu quero explorar um pouco aqui hoje. Então, estão de parabéns as ONGs, os movimentos, as sociedades, os grupos, o seu trabalho, que são pequenas células que vão dando as mãos. Ontem eu tive a oportunidade de estar em Birigui e nós fomos passear à noite e, por incrível que pareça, caio de frente uma barraquinha que faz proteção aos animais. Eu achei muito Poxa, bonito, né? à noite. Em Catanduva tem muito disso, eu tenho amigos maravilhosos que têm essa iniciativa, que têm essa garra de mudar a situação desse panorama que nós vemos hoje, né? E rapidamente nós fizemos amizade, conversamos um pouco, e são pessoas que têm esperança de mudança. Mas aí você vai perguntar, mas por que só isso? Por que está falando só deste grupo de proteção ambiental? Não, eu estou falando de tudo, né? Porque quando nós temos esperança pela vida, nós queremos o bem do próximo, e o próximo é tudo que nos rodeia, né? Então, para falar da formação de um bom cidadão, nós temos que ir mais além. E é aqui que nós começamos a refletir. Eu vou usar aqui uma expressão, uma afirmação, que uma vez, no 3º Congresso Espírita Brasileiro, que foi realizado em Brasília, né, uma das maiores emissoras do nosso país questiona Raul Teixeira sobre ética e política dentro da visão espírita. E Raul, com maestria, responde da seguinte maneira: jamais se terá um bom político enquanto não tivermos um bom cidadão. De modo que jamais teremos um bom cidadão enquanto não tivermos uma boa criatura. E é aqui o ponto fundamental deste bate-papo nosso. Por quê? Se nós não formarmos uma boa criatura, e entenda que esta boa criatura, esta formação deve vir de berço, Isso aqui é importante, do lar. do lar, com esta ética que eu citei há pouco, que não é nenhuma ética nova, que é a mesma ética de Jesus, do respeito ao próximo, à vida, à natureza. Enfim, se isso não estiver gravado em nossa consciência, essa fonte viva onde está gravada a lei de Deus, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, se eu não tiver consciência disso, desta vida que pulsa em mim, como vai se dar a formação desse bom cidadão?
Então, é lógico que aquilo que eu vou oferecer ao outro é aquilo que ofereceram a mim, de certa forma. Então, eu não sigo a máxima de não faça ao outro aquilo que eu não quero que seja feito a mim, porque eu nem sei o que eu não quero que seja feito a mim. Então, eu reajo. Hoje nós estamos vendo manifestações de toda sorte como um reflexo de tudo aquilo que já causamos no passado. A pergunta é: o que nós queremos? Qual é a mudança que realmente deve imperar? Nesse momento, eu parabenizo todos esses movimentos que têm essa iniciativa de propagar o bem e, acima de tudo, crer nessa iniciativa de mudança, mas com consciência. Nada se opera fora do campo moral. Eu acho que isso vai ser um dos grandes desafios da humanidade. Reformar, restabelecer um novo modelo de educação a níveis psicopedagógicos, vamos dizer assim. Isso é muito importante. Você disse em relação a vir de berço, né? Muita gente confunde, né? Porque falam-se tanto na educação, 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 culpa-se tanto, às vezes, o governo pela educação, educação, educação. Eu tenho comigo que a escola lá, né? Desde o início, né? A escola, ela vai ensinar o cidadão, né? Vai instruir, né? Vai Exato. instruir. O lar, a família, é que vai dar a educação moral, no caso, né? Exatamente. O Então, lar é tá importante. havendo aí muita dificuldade, tenho a impressão, muitos equívocos na hora dos pais, no caso, educar as crianças desde a mais tenra idade, você não concorda? Exatamente. E essa educação deve realmente vir de berço, né? Raul foi muito feliz quando afirmou isso. Eu adotei essa afirmação para mim, porque se nós não nos preocuparmos com essa boa conduta moral, como que nós vamos conseguir eliminar os reflexos da sociedade de hoje? A sociedade age de acordo com o que ela vê o mundo, ela se relaciona com o mundo de alguma maneira. Então, eu vou me relacionar de acordo com o meu estágio moral. Então, de repente, para mim, atear fogo em uma mata ou maltratar um animal ou o próximo não significa nada, é a minha condição. Veja bem, eu vou ser tão culpado de acordo com o conhecimento que eu adquiri. Então, se eu mais sei, mais eu sou responsável pela vida ao meu redor. Mais eu tenho que propagar e eu penso e creio muito nisso, que grandes mudanças vão surgir de pequenos núcleos, de pequenas iniciativas, sim. Porque essas pequenas iniciativas começam a contagiar pouco a pouco o nosso coração e nós vamos vendo que, olha, pessoas estão fazendo um trabalho legal ali, elas estão ajudando, elas estão modificando e mudando a realidade urgente, que é essa que uma pessoa precisa de um prato de comida, entendeu? Primeiro nós temos que sanar essa dificuldade. Como? Existe uma solução e juntos, sozinho talvez eu não possa fazer nada. Eu tenho um sonho e meu sonho, para muitos que não acreditam, é uma ilusão, é uma utopia. Ah, você vive em qual planeta, cara? Você está falando coisas que não pode ser real, que não pode acontecer? Pode sim. Pode acontecer quando nós dermos as mãos. Quando eu der as mãos ao outro, para o meu próximo, nós temos um sonho em comum. E esse sonho passa a ser realidade porque nós vamos lutar por um objetivo. Nós vamos procurar melhorar, mas entendam bem, esta luta, esta revolução começa aqui. É interior, é no coração, nesse mundo espiritual onde eu vou me relacionar com o outro de uma forma diferente. Eu começo a crer, eu começo a acreditar, eu começo a ver no outro esperanças, porque assim como eu, ele é simplesmente diferente. Ele não tem defeitos. Aí eu já não vejo mais defeitos ou qualidades. Não. Ele é diferente. E este mundo diferente é que eu preciso entender para poder conviver, para poder ter um relacionamento. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lição 25, intitulada Tolerância, logo na introdução ele já fala isso, olha, sem tolerância não há menor possibilidade de sucesso nos relacionamentos. Por quê? Tolerância é tudo. Se eu olhar para o meu irmão, para o outro, e só porque ele é diferente de mim, pratica algo que, enfim, não tem muito a ver com a minha conduta, ou que eu não aprove, e logo eu o condene e dou a minha sentença, eu sou tão igual quanto ele. Eu só não pratico aquilo que ele faz porque eu não encontrei oportunidade. Talvez aquele mal ainda esteja em mim. Eu não encontrei oportunidade de fazer.
Muitos de nós, só porque foge de determinadas situações, crê-se livre desse sentimento dentro de nós. A pergunta é: e se nós encontrarmos a situação de fazer isso? Nós vamos recuar? Nós vamos ter firmeza? Isso só será possível se eu me conhecer, se eu saber dominar esses meus sentimentos. E tudo isso está entrelaçado, está emaranhado nessa formação do bom cidadão. Ora, eu tenho que saber como passar adiante esses valores. Hoje em dia eu incentivo a outra pessoa a agredir na mesma moeda. Olha, agrediram, faça o mesmo. Não leve para casa desaforo, não. Não guarde isso, não. Ponha para fora, porque me ensinaram assim. E aí é que está a parte fundamental da família, né? Dos pais, Exatamente. principalmente. Porque lá na escola, o pessoal bate muito isso na mídia, né? Lá na escola, a escola vai ensinar a criança, o rapaz, a pessoa, o adulto, a se dar bem na vida futura, financeiramente, profissionalmente, né? Vai instruir matemática, português, história, geografia, modo geral, química, física e tudo mais, né? A educação moral, a educação que a pessoa precisa para ser um bom cidadão, como você está Exatamente. falando, é outra. É. Vem lá do lar, inclusive, né? Depois aí complica um pouco mais, porque tem a convivência com os colegas, né? Os amigos da Isso. escola, e assim fica complicado. Mas temos informações, ô José, do plano espiritual, principalmente, inclusive através do Divaldo Pereira Franco, né, que estamos num ponto assim, a gente vê tanta barbaridade, tanta coisa, tantos horrores na grande mídia, é, que espíritos extremamente devedores, né, estão Isso. tendo últimas oportunidades Exatamente. de reencarne, né, neste É. planeta. Tudo isso fica muito complicado. Aí é que precisa muito mais, né, da participação dos pais na educação, na formação dessa criança, que é um espírito muito endividado, né? Exatamente. E o ingrediente principal para tudo isso daí se chama amor, que foi a máxima deixada pelo maior dos maiores de todos os mestres que por aqui passaram, que segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso guia, Jesus. A pergunta é: será que não está claro? Falta alguma coisa? Porque de repente falta. De repente a gente acha que não tem nada a ver tudo isso que a gente está aprendendo e que realmente não há esperança para nada, então talvez para você sim, não há esperança. Mas mesmo não crendo que vai evoluir, você vai. Porque há uma lei que rege essa evolução, chamada lei do progresso. Infelizmente, aqueles que procuram seguir este caminho contra o progresso têm um sentimento que se chama dor, que irá entrar em ação. E que, se porventura nós não estivermos atentos quando essa dor surgir, haverá de vir o sofrimento. Que aí é um pouco mais profundo, né? A dor tentou nos avisar várias vezes, por conselhos, por amigos, enfim, e nós não aprendemos. Então o sofrimento ele é mais profundo, ele consegue reformar a alma, o espírito de uma maneira a atingir níveis mais profundos de consciência. E todo aquele que aproveita uma situação que muitos dizem ser negativa ou sofredora, enfim, sai rico, porque aprende, porque muda. E não se importe muito com a opinião alheia que vai afirmar que você não é assim e que lhe conhece muito bem e que você não tem essa capacidade de mudança. Você tem sim, você pode. É somente assim que nós vamos ter um mundo melhor. E esse mundo melhor está começando agora. Ele está começando, como eu disse, com pequenos núcleos, com mãos amigas se unindo. E elas estão se unindo silenciosamente porque elas cansaram de pedir reivindicações a grandes poderes, enfim. Então decidiram fazer a sua parte. Decidiram fazer a sua parte. Eu vou citar um caso atual, tá? Uma afirmação de uma moça que eu conheci ontem em um noticiário e eu fiquei muito feliz. Pretendo escrever alguma coisinha sobre ela no meu blog. Ela se chama Malala. É uma paquistanesa muito interessante. E ela quis introduzir no Paquistão, desde os 13 anos de idade, ela já defende uma ideia que uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo.
A hora que eu ouvi esta afirmação, eu me emocionei, porque é disso que o mundo está precisando. E note, desde os 13 anos, Malala já defende esta ideia. É um espírito que volta programado para a reforma, para este mundo que todos esperam, esse mundo de bênção, esse mundo de regeneração, enfim. E ontem ela completou 16 anos, no dia 12. Ontem, sexta-feira, né? E a ONU declarou o dia 12 como o dia de Malala. Muito interessante, né? Então, observem bem a frase novamente. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Malala. Olha só a importância, É. um pouco ao contrário do que falamos agora há pouco, né? Que a importância É também do professor, isto. né? Dando as mãos com a família. Aos alunos, com a família, aos alunos. E a família, ela só é possível quando o lar voltar a ser instituído. Não que ele foi erradicado, não é isso. Por que usamos essa expressão voltar? Porque está havendo um movimento muito contra a instituição familiar. Né? Você olha a juventude, os casais de namorados, enfim, ou alguém quando vai pedir um conselho, não faça isso, não casa que não dá certo. Por que não? Claro que dá certo, é muito bom ter alguém, é muito bom ter uma pessoa com quem você pode contar, com quem você vai estar, que vai estar lhe aguardando, enfim, que você vai poder compartilhar momentos felizes e momentos não tão felizes, mas que juntos vão aprender e vão formar um lar para receber uma família. Esta formação vem de berço desde a fase inicial do namoro, que é a preparação para receber os futuros filhos. Então, isto tudo, todos esses conjuntos de valores, vai contra a atualidade, que nós chamamos de modernidade. Então, esse conjunto de modernidade pode ser, muitas vezes, vírus, vamos usar essa expressão, que estão sendo introduzidos para nos formatar de modo que eu acredite que somente se eu ter, eu vou ser alguém. Eu preciso ter. Então nós estamos numa corrida desenfreada pela busca de algo. Mas o que, na realidade, me completa? Naquele momento que eu estou só, eu e meus pensamentos e minha reflexão, e eu vou refletir. Geralmente à noite, quando eu vou dormir, ponho a cabeça no travesseiro, né? Esta lição, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, Homem de Bem, logo na introdução, eles levantam esse questionamento. Alguém tem o que reclamar de você hoje? Olha, que profundidade. Tem? Como que eu gostaria de ser dessa forma? E por que não é? Ah, porque o que vão pensar de mim? Eu não posso ser fraco a esse ponto. Eu tenho que manter minha posição. A posição que todos dizem que eu sou. E que por algum motivo, em algum momento da minha vida, eu vesti essa máscara, sei lá por quê, porque ela estava pronta para mim, minha família disse que eu iria ser assim, eu tenho uma personalidade desse jeito. Eu acredito que eu não mudo. Eu realmente acredito nisso. E muitos vão aplaudir. Engraçado que as mesmas palmas que aplaudem a nossa personalidade dura são as mesmas que nos condenam amanhã. Porque eles não vão estar lá para endossar o meu erro. Eles vão falar, olha, eu tentei avisar também. Kardec, Nelson, nessa hora foi magnífico quando lançou o Livro dos Espíritos. Ele teve uma formação, né, com Pestalozzi e discípulo de Pestalozzi, esse pai da educação. Pestalozzi tinha um método de educação maravilhoso e Kardec, ele valorizava, né, Pestalozzi, o ser humano como ser. Isso é importante. E Kardec absorve tudo isso, né? Não é à toa que foi escolhido para esse trabalho divisor de águas. E o processo deste lançamento do Livro dos Espíritos, né, quando ele vem a lume para o planeta, para a raça humana, ele vem trazendo um tratado psicopedagógico de revolucionar almas. Não só esclarecer fenômenos, enfim, mas ele vem dizendo que tudo está dentro e pode ser, sim, reformado. E um dia será. E o desafio é colocar esta educação moral nas bases já formatadas que temos hoje. Porque o ser humano desperto, ele, de certa forma, ele é um ser consciente. Será que um ser humano assim daria tanto lucro para o mercado?
Hã? Essa é a pergunta. E de lá para cá, grandes outros pensadores, grandes ícones da educação, Vygotsky, Piaget, entre outros, e foram formatando ideias tão maravilhosas que constitui uma visão de ver o ser humano, né? Uma forma, um modo de ver o ser humano. Mas nós precisamos mais olhar o ser humano não em forma por pedaços, assim, mas de uma forma geral, vamos dizer. Olhando-o como um universo, como um ser que tem suas particularidades, que é diferente. Eu sou diferente de você. Isso não me torna melhor, não. De repente eu tenho algo para aprender e você tem essa qualidade que já pode me oferecer, você pode me tornar alguém melhor. Olha que interessante. Apesar de nós usarmos a frase ninguém pode mudar o outro, realmente, se o outro não quiser, você não muda. Se ele não querer mudar, você não vai mudá-lo. Mas ele pode, através da observação, vendo a sua forma de vida, ele olha para você e vê que você é feliz e que você recebeu uma ofensa, mas você não revidou no mesmo grau daquela ofensa. Você logo esqueceu e trabalhou aquilo, dando oportunidade daquele que lhe ofendeu um dia. Observe aquele ato e vai observar, pode ter certeza disso. A vida vai encontrar circunstâncias semelhantes para que nós um dia lembremos: puxa, eu já fiz isso para o meu irmão. Era assim que ele se sentia. Não é bom. É o despertar da consciência. Naquele momento em diante, você mais sabe, você mais é cobrado. Se você fizer de novo, a sua consciência lhe ferrou de maneira mais profunda. Você sabia, irmão. Você não é mais ignorante. Entende, Nelson? Então nós vamos vendo que essas mudanças estão pouco a pouco acontecendo. E eu tenho sim algo para lhe oferecer, com certeza. Ninguém está excluído disso. Todos nós podemos dar as mãos e oferecer algo bom para o próximo, para o outro. Todos nós, um sorriso, um abraço. Tem pessoas que estão ali, às vezes desesperadas, desanimadas, e você chega e abraça e tem uma palavra de carinho e essa pessoa sai refeita. A formação do bom cidadão, então, ô José Antônio, é um conjunto, né? Tem que ser um conjunto, né? De segmentos, né? O Ex- básico, a família, né? Desde Exatamente. que é da mais tenra idade, né? Exato. Depois chega a idade também de ir para a escola, né? A escola Isso. também, ali há um encontro de várias almas, né? De vários espíritos, Exatamente. cada um num nível, né? De evolução. E aí existe a parte importante também do bom professor, né, que não Exato. ensina só as matérias, né, pedagógicas, como também a parte moral E também é ele só muito vai importante. ensinar essa parte moral a uma corrente. Se ele tiver a Se parte, tiver também, essa se parte tiver moral bem também. trabalhada. Então, é uma corrente, E as né? ONGs, né, que você As citou, as ONGs, as igrejas, os centros igrejas, espíritas, tudo, né, tudo exatamente. Né? é bem amplo, né? Então, o movimento em si, planetário, está buscando renovar. Está buscando renovar. Eu não posso deixar de citar grandes acontecimentos, né, que estão ocorrendo por aí afora. Nós estamos vendo jovens de todo o país se movimentando para a Jornada da Juventude, um exemplo que vai acontecer no Rio de Janeiro, que está esperando praticamente 2,5 milhões de pessoas que vão passar por lá, que começa agora no dia 23 de julho. Então, quer dizer, é um movimento em prol do amor. O importante é irmos em direção a esse foco e ele está acontecendo. Ele está. Por mais que querem que nós desacreditemos no mundo, por mais revolução que esteja sendo causada aqui e ali por mentes que ainda não querem a paz, eles se justificam dizendo que quer mudança? Não. Porque um ato não justifica E aí outro. é complicado, né? As Exato. culturas de cada país, de cada Isto, nação, né? Culturas exatamente. totalmente muito antiquadas, vamos dizer assim, Exato, né? tem toda uma formação. Então você vê como nós introduzimos aqui o evangelho dentro do dia a dia, porque não há possibilidade de você se tornar um bom cidadão, um homem de bem, sem estar dentro dessas leis básicas e universais que o Cristo nos deixou. Ame o outro, o próximo, como gostaria também que o outro lhe amasse, ou em outras palavras, faça ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse a ti. Mas o que é isso? Qual a profundidade desta informação? Às vezes nós passamos uma vida inteira sem sequer
pesquisar, porque eu amo o próximo, talvez, não é verdade? Mas o próximo, aquele que está do meu lado e que eu tenho algum sentimento por ele, e os outros? A humanidade é bem grande, eu sei que eu não vou abraçar todo mundo, não, mas eu posso fazer a diferença com alguém, mesmo que seja uma pessoa. Faça, entendeu? Nós temos que dar esse primeiro passo. Ou nós vamos ficar para trás, sempre alegando, apontando e justificando nossos defeitos por aí afora. Detalhe, falar é muito fácil, ponham em prática. Devagarzinho, aquele pontinho, aquela virgulazinha, em doses homeopáticas, mas tem que acontecer. E eu acredito muito nisso. Eu creio que vai acontecer, já está acontecendo. Porque os dias de hoje, né, a informação é muito rápida, né? Exato, A internet é uma coisa maravilhosa, maravilhosa a internet, mas também existe o outro lado da internet, né? exato, Em que pessoas usam de má fé para fazer barbaridades, né? Jovens, às vezes, se comunicando na internet para fazer atrocidades por aí, né? Incentivar defeitos, mostrar defeitos, isso é muito triste. Eu tenho mais de quase 1.300 amigos no Facebook. Eu vejo cada postagem, às vezes dá vontade de excluir aquela pessoa. Eu falo, não, eu vou deixar para acompanhar, né, o raciocínio dessa criatura, né? E tem muitos que a gente que eu não conheço. 1.300 amigos no Facebook, muitos, não, nem todos, a gente vai adicionando. Muitos eu não conheço, né? Engraçado porque... E a intenção também de divulgação do nosso trabalho. Exatamente, então a gente vai, né? Vocês têm uma ferramenta maravilhosa. E a internet tem que ser sim aproveitada. A gente vê cada postagem, meu Deus do céu, é absurdo. Temos uma ferramenta bela, belíssima, e se soubermos trabalhar, nós poderíamos incentivar muito mais o bem. Né? E como eu disse há pouco, há postagens, há publicações que às vezes faz determinada referência, alusão a um determinado amigo, uma pessoa, às vezes que eu nem conheço, mas que tem determinados defeitos, vamos dizer assim. Eu vou usar essa expressão, eu gosto de dizer apenas que é diferente, mas o nosso linguajar se faz melhor entendido quando usamos essa expressão, defeitos, né? E então eu vou mostrar aquilo a público, incentivar com que outras pessoas vejam, olha, tal fulano é assim. Ou você é assim, e nós nem percebemos que aquilo é um incentivo a nossas qualidades inferiores. Por quê que eu permito isso? Ah, mas eu sou assim mesmo. Você pode mudar, você não precisa mostrar para o mundo que é assim, dessa forma, agressivo, uma pessoa que não perdoa, é impaciente, enfim. Não, trabalhe o lado bom seu. Você tem, com certeza. E se muitas pessoas mostram esse seu outro lado, fique atento. Fique atento. Será que isso não é o que está gritando mais forte? Ou será que essas pessoas querem tanto bem assim? Porque dizem assim, amigo é aquele que fala a verdade, eu pergunto qual? Ou é aquele que só incentiva qualidades que às vezes não são tão qualidades assim em nós? Nós estamos às vezes cegos em um processo de acreditar que só quem fala o que pensa no momento que pensa é o verdadeiro. E nem sempre é assim. Então vamos tomar muito cuidado com isso, vamos observar melhor, para que nós possamos, pouco a pouco, através desse autodespertar interior, pôr em prática esses talentos que já temos. Nós somos seres capazes, sim. Erramos muito. Temos, sim, nossas falhas. Muitas coisas nós ainda não conseguimos pôr em prática porque não conquistamos esse patamar moral. Entendeu? Então é difícil para mim fazer o que você já faz com facilidade, mas quem disse que eu não posso fazer? Eu tenho um ritmo diferente de aprendizado, eu vou chegar lá. Então, compete nós nos unirmos para isso. E pouco a pouco, através desta união, deste movimento simples de dar as mãos, nós vamos encontrando soluções para o meu problema, para o seu problema, para o problema social do meu bairro, da minha vizinhança, enfim, da minha cidade. Mas isso tudo tem que começar de cada um de nós. Enquanto nós cruzarmos os braços ou apenas nos manifestarmos de uma forma vazia, nada ocorre, a não ser o que nós estamos vendo. Mas eu acredito em muitas mudanças positivas mesmo. E agora essas manifestações, né? A gente observa pela televisão
muitos, né, jovens, né, geralmente já até a pessoa de idade também ali participando, mas jovens, às vezes moças, consternadas assim, né? Nós viemos aqui manifestar, nós viemos aqui reivindicar, mas olha o que que eles estão fazendo, as pessoas quebrando tudo, chutando, depredando, né? Mas é uma forma. Ali a gente percebe que a grande maioria ali não está ali para fazer baderna, Exato, é. né? A gente percebe, muitos se uniram, inclusive entraram na frente, né? Isto, Para não deixar. Aí a hora que um movimento desse, vândalos aproveitam, né? Aproveitam sim, aproveitam e com certeza intencionados a fazer a baderna, a causar a discórdia. E é natural que às vezes a polícia programada, né, treinada, o instinto para a defesa, reaja. E nessa reação a população apavorada, um pouco em pânico, porque vai para uma manifestação, por mais pacífica que seja, vai esperto, vai alerta. E qualquer movimento contra de alguns que estão infiltrados ali, baderneiros, que não estão nem um pouco afim de mudanças, mas sim de revolução. E a pergunta é: que revolução? Porque se o poder cai na mão destes que estão quebrando tudo, vandalizando tudo, o que será deste Brasil? Me digam. Então, a mudança real começa primeiro na reforma interior. E é um processo que vai modificar tudo. É um novo método educativo. Uma nova forma de ver a vida que já está ao nosso redor. Então, o bom cidadão, que é uma boa criatura, oferece boas condições de vida para aqueles ao qual lhe confiaram o poder. Então, tudo isso vai depender de uma reforma geral. É claro que isso não acontece da noite para o dia e não vamos ter essa ilusão. Mas pode acontecer com cada um de nós e a qualidade de vida, ela começa a se modificar à medida que eu vou modificando e trazendo isso para o lar, para a família, e vou trabalhando pequenos conflitos que existem no núcleo familiar. Então eu exijo muito fora, sendo que o meu exemplo diário não é este. Não é este. Eu não dou esse exemplo com o meu próximo. Ah, mas você está falando isso? Uma relação de amizade, uma relação à toa, o que isso tem a ver com as grandes manifestações? Tem tudo a ver. É o nosso comportamento. Entendeu? É o nosso comportamento. Diga-me quem és interiormente. E aí não precisa de nenhum adivinho para lhe dizer quem você será. Entendeu? Então nós vamos reagir de acordo com aquilo que temos construído. Para muitos, se eu disser, olha que flor linda, é maravilhoso, a pessoa se emociona, contempla, fotografa. Para outros, ela simplesmente fala, tira isso do meu caminho, manda cortar. Então é questão de despertar para uma nova consciência chamada vida, que está gritando ao nosso redor, falando, vem ser feliz, chega de sofrer, chega de ficar magoado, de não perdoar, de desacreditar o outro. Ele consegue sim, você também consegue. Claro, as coisas não são tão simples assim, mas ponha-as em prática, estude-as, estude os métodos, estude você mesmo, entenda como ser humano, se entenda. Quanto mais eu me entendo, mais eu respeito o outro. O ser humano é maravilhoso, as pessoas que convivem conosco têm uma bagagem incrível para nos ensinar. O dia que eu aprender isso, realmente os meus problemas se acabam. Há uma afirmação no Livro dos Espíritos, e agora eu vou deixar a desejar com relação à questão, mas que diz que o mal só predomina sobre a face da terra porque o bem é tímido. O dia que os bons souberem a força que tem em seu interior, o mal simplesmente desaparece da face da terra. Por quê? Porque nós vamos vencer o orgulho e o egoísmo, que são as grandes chagas da humanidade. O dia que nós entendermos isso, que é o orgulho e que é o egoísmo que me amarra dentro dos meus valores, dos meus pontos de vista, daquilo que eu acho que é certo ou errado, real ou não, então eu vou entender o outro. Quando eu me libertar destes sentimentos, aí sim eu começo a viver para este mundo de regeneração interior que reflete na vida ao meu redor e este mundo começa a melhorar. E nós vamos ter que nos preparar muito, porque para receber espíritos, igual você disse há pouco,
mais endividados e que precisam deste planeta, desta condição de estar aqui ainda entre nós, a condição que eu digo é a condição social, enfim, de vida que o nosso mundo oferece, como que eu vou cuidar de criaturas assim, que às vezes vão vir com uma personalidade um pouco forte, sem um lar de amor? Eu tenho que me preparar. Esta missão é minha, é sua, Nelson, é nossa, é de todos nós. Não espere para o futuro o que podemos fazer hoje. Mude agora e o mundo mudará. Não espere para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. Porque o amanhã simplesmente para você, para mim, para você, Nelson, pode não chegar fisicamente. E aí nós vamos assistir do outro lado, não participando dessa grande mudança. Pode ser triste. Pense nisso. Porque o planeta está em um processo de transformação bem acelerado, né? Segundo a informação da espiritualidade, inclusive até através do próprio Divaldo, né? Também estão reencarnando de alguns anos para cá um número muito grande de espíritos evoluidíssimos, né? Inclusive Também, com certeza. para aqui encarnados, depois de adultos, logicamente, né? Para alavancar essa transformação, né? Exato. E nós estamos vendo isso em todas as religiões, em Isso é no todos mundo os inteiro, né? núcleos, em todas as Inclusive. partes do mundo, porque o amor é o caminho, né? O amor é o caminho. O amor é o único território onde não existe bandeiras. Ele fala a língua de todas as religiões. Então não existe verdade aqui ou acolá, na minha ou na sua religião, porque se eu ver assim, logo eu vou ter que escolher alguém como inimigo, porque se você não acredita na fé que eu professo, você é meu inimigo, porque você não acredita naquela palavra que está escrita. Você a interpreta de uma outra forma. E se você é meu inimigo, de certa forma você é inimigo de Deus que inspirou aquela palavra. Eis aí as guerras santas, partindo da ignorância da nossa falha de interpretação de um texto que é tido como sagrado. E como que nós, na nossa audácia pequena, ignorante e orgulhosa, cremos ter descoberto, revelado a verdade a ponto de dizer: só quem me segue será salvo. Porque não é quem segue Jesus, não é quem segue a lei divina, a Deus. É bem diferente. Se você me seguir, será salvo. Caso contrário, é inimigo. Então, note que até nos próprios movimentos, e isso eu generalizo, não estou excluindo o movimento espírita, note que até nos próprios movimentos em geral, que se diz movimentos libertadores e que levam esperança à vida, também tem esta separação. Infelizmente, o orgulho e o egoísmo são, sim, as maiores chagas da humanidade. Quando nós descobrirmos isso, o amor impera. Aí sim, nós vamos estar falando a língua de Jesus. Quando disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito mal interpretado, e algumas denominações religiosas acham até que não fez sentido Jesus ter dito essa frase ou esta afirmativa, mas vamos pensar assim: ninguém chega a Deus senão através do amor. E Jesus para nós foi a mais pura expressão do amor na Terra. Mais pura. Então vamos entender um pouquinho mais, né? Quando ele diz assim: dê outra face, aquele que vos humilha, vos bate. A gente acha que é para virar a cara e falar assim: dá um soquinho aqui. Não, não é nada disso. E sim entender a reação do outro para contigo, entendeu? Procurando buscar ali informações naquele momento. O problema é que a gente dificilmente está vivendo o agora. Nós estamos vivendo o ano passado ou projetando um futuro e o agora fica sempre para depois. E é aqui que tudo acontece. Então eu não vejo o meu próximo. Eu não entendo que ele é diferente, ele está expressando a forma dele de ver o mundo. Talvez ele está irritado, está me ofendendo, está me maltratando, me machucando. Enfim, tem os seus porquês. Cabe àquele que já despertou, àquele que mais sabe, mais fazer pelo próximo. É uma regra isso. Nós não precisamos seguir. Não estou querendo dizer isso, porque eu tenho livre-arbítrio. Só que vamos colher
através das certeza. circunstâncias da vida. Com É o que certeza, estamos com colhendo certeza. agora, não é verdade? Então é assim, Nelson. E a gente vai aprendendo muito uns com os outros, não é verdade? Ô, José Antônio, eu vou deixar os microfones do programa A Voz do Espiritismo para você, para conclusão do tema, mas não vai embora ainda não, tá? Para Ok, conclusão do tema, do assunto, e daqui a pouco você fazer a prece de encerramento para nós. perfeito. As nossas considerações finais é que acreditem mesmo no mundo, na vida, acreditem no próximo, acreditem no amor. Olhe para a vida com um outro olhar, com um olhar desafiador, daquele que procura entender que nessa escala chamada evolução existem seres diferentes. Então nós vamos, através desse olhar, entender que eu faço parte dessa cadeia de seres diferentes. E a partir daí eu passo a olhar a vida com mais respeito, porque eu passo a entender o que é realmente amar o próximo, o que é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim mesmo. E quando eu passo a ver a vida assim, eu consigo entender a ética e a moral de Jesus. Vou passar a respeitar a vida, a natureza, os animais, todos os meus irmãos, da raça humana principalmente, porque é através desta união com todos os seres humanos que nós conseguimos ajudar todos os outros reinos que dependem de nós, os nossos irmãos animais, a natureza, nossa irmã, que nos oferece esse filtro com este ar maravilhoso que estamos respirando agora, essas condições climáticas aos quais todos nós estamos vivendo, este planeta, a vida em si. Este é um grande desafio para nós que não estamos mais acostumados com esse ritmo. Pode parecer bobagem, mas tente parar por alguns instantes para ver a vida que está passando ao seu redor. Você vai descobrir muita coisa e principalmente vai descobrir pessoas que lhe amam, que querem lhe pedir perdão, que estão esperando uma nova chance. E se você quer ser candidato a um bom cidadão, a uma boa criatura, comece agora. Não espere para amanhã. Acredite, viva, né? Como nós dissemos há pouco sobre a frase de Malala, uma criança, um professor, uma caneta, um livro podem mudar o mundo. E agora eu vou mais longe ainda. Vamos buscar um pensador da antiga Grécia, Pitágoras. Eduquem as crianças e não será preciso castigar os homens. E segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a informação de Allan Kardec, sobre a inspiração desses grandes espíritos benfeitores, amai-vos e instruí-vos. Este é o progresso. Que beleza! Muito obrigado, então, José Antônio da Cruz. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Daqui a algumas horas, talvez à noite ou amanhã de manhã, já estará essa matéria postada também no nosso site, avozdoespiritismo.com.br. Os amigos aqui de toda a grande região de Araçatuba, né? Rádio Bandeirantes AM, cobrindo toda a nossa região, e também os amigos do site aqui da rádio, né? www.bandiata.net, né? Eu quero deixar então, ô José, os nossos microfones para que você faça a prece de encerramento do nosso programa. E antes, né, lembrando que na segunda-feira estaremos aqui, 15 para meio-dia, com o Momento Espírita. Todos os dias mensagens novas, né, vindas da Federação Espírita do Paraná, né? Há 8 anos já esse programa no ar aqui, Momento Espírita. 15 para meio-dia, de segunda a sexta, tá? E no próximo sábado estaremos de volta com mais um programa A Voz do Espiritismo. Vem aí o amigo Vicente Mariano, né? Tocar bastante banda aqui agora, né, Vicente? Aí um abraço para você. Banda de todas as bandas na sequência da programação aqui da Rádio Bandeirantes. Oswaldo Ferracioli Júnior, um abraço para você, substituindo o Valdeir Calças na técnica central, né? O fundo musical aí da prece você já conhece de cor, né, Oswaldo? Então nós vamos com a prece de encerramento, pedir para o José Antônio da Cruz que faça a prece para nós, que todos tenham muita paz. Envolvidos por esta luz de amor que nos guia e que nos orienta, agradecemos a Ti, Senhor da vida, que nos dá a oportunidade de aprender um pouco mais
uns com os outros. Que possamos fazer ao outro tudo aquilo que queremos que seja feito a nós. Que possamos doar vida, vida que vibra em cada um de nós. Que possamos aprender a doar sorriso, porque sorriso leva alegria e alegria transmite amor. Que possamos aprender a abraçar, porque o abraço quebra barreiras, ele me torna igual a ti. Ele une corações, ele aproxima um coração do outro. E nós podemos sentir o outro mais próximo. Ensina-nos, Senhor, a ser menos duro conosco mesmo, a perdoar logo para sorrir mais, para ter tempo de aproveitar mais a vida que passa por nós nesse instante e que muitas vezes eu estou apenas dormindo acordado. Ensina-me a ser bom. Ensina-me a olhar o outro com os olhos do amor e ver que muitas vezes ele vai me machucar, mas que eu devo perdoá-lo por isso. Porque assim foi também o meu passado, eu já machuquei. E muitos me perdoaram. Que eu possa me lembrar de Ti, Senhor, todas as vezes que eu achar que está tudo acabado para mim. E que essa esperança de renovação pulse em meu interior. E que eu, ao abrir os olhos a cada manhã, agradeça. E ao me dirigir no espelho, contemplar a minha imagem, eu possa dizer: eu sou um milagre. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os ouvintes. Que assim seja.